Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Pensando o Brasil com o professor José Roberto Mendonça de Barros, que está de olho na posse de Joe Biden e no que isso pode causar na economia mundial. Professor, é um prazer mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Débora. Oi, boa tarde. Satisfação, como sempre, estar aqui com vocês. Pois é, amanhã temos a posse do novo presidente americano e a primeira pergunta que todos fazem, depois daqueles eventos impressionantes do dia 6, da invasão do Capitólio, é se essa radicalização facilita ou dificulta o seu mandato. Né? E é uma fonte de preocupação mesmo, porque esta radicalização, num certo sentido, vai continuar nos próximos meses e anos. Além disso, né, a situação do vírus nos Estados Unidos está terrível. Né? Há um momento que é o pior de todos que está acontecendo e nessas condições que ele toma posse. Eu acho, Felipe, Débora, que ele tem muita possibilidade de fazer um primeiro ano bom de governo, por várias razões. Né? A primeira razão é a própria vacina. Né? Os Estados Unidos estão vacinando volumes relativamente grandes de pessoas e tem vacina para atender a população como um todo. O que significa que a partir de maio, mais ou menos, um número grande de cidadãos, cidadãs terão sido vacinados e aí a coisa tende a melhorar, a diminuir um pouco aí as restrições, o ambiente ficar mais favorável e a retomada de atividades que tem muita dificuldade, como, por exemplo, restaurantes e tudo mais, poder ser feita mais bem feita. E isso tende a melhorar no segundo semestre. Eu chamaria atenção também de mais 3 coisas rápidas. Primeiro, ele é um conhecido fazedor de pontos. Né? Toda a carreira política do Biden passou no Senado e sempre foi alguém muito capaz de falar com todas as partes e é o que fará agora. E isso é importante porque o seu programa de governo inclui 2 tipos de auxílio que são fundamentais. O primeiro são os cheques. Né? Ele está, de novo, editar um programa que distribua recursos para a população. O segundo, que todo mundo está de olho, é a ideia de gastar $1 trilhão em reforma da infraestrutura dos Estados Unidos, o que tende a movimentar a construção civil, indústria de máquinas, etc., e fazer crescer a economia. Considerando que o Banco Central americano continua despejando um bocado de dinheiro, e, finalmente, a política externa americana passará a ser feita, antes de tudo, com educação, né? E não com grosseria, e com cooperação, e não com as contradições do presidente Trump, quase esse. Quando soma tudo isso, Felipe, eu acho que tem uma boa chance, claro que vai precisar de um pouco de sorte, né? Mas tem uma boa chance de ter um primeiro ano bastante construtivo. E se isso acontecer, daí para frente, o mundo vai agradecer e as coisas ficam melhores, né? Sem dúvida. Agora, professor, o senhor colocou num primeiro ponto que Trump está indo embora. O trumpismo fica, de certa maneira, entre né, um contingente da população americana. É mais ideológico que a economia do dia a dia, né, mas ainda tem um certo peso. Eu pergunto para o senhor, né, a questão China, especialmente a questão da alta tecnologia, das suspeitas de espionagem, tudo aquilo que nós ouvimos, né, à exaustão nos últimos 4 anos. Vai ter uma guinada, vai ter um choque nesse aspecto específico? Não, eu acho que uma grande guinada não. A situação seguirá sendo de competição, né, entre os 2 grandes polos. Até porque, Felipe, este ano que terminou, a China, que dominou mais rapidamente o vírus, mostrou até um leve crescimento. Saiu ontem isso, né? Cresceu mais de 2%. E as projeções de Banco Mundial, Fundo Monetário, para este ano, 2021, é que a China cresça 8%, ou seja, é um crescimento muito robusto.
E acho que essa competição China e Estados Unidos continuará. Isso eu não tenho dúvida, a respeito. Entretanto, será verdade que os Estados Unidos voltarão a usar muito mais as discussões multilaterais, segundo as regras de comércio e etc. E eu acho que isso facilita. Mas a disputa tecnológica não vai deixar de existir, né, de jeito nenhum. Isso é uma coisa que veio e veio para ficar. Inclusive porque no ano passado seguramente o PIB americano caiu, talvez uns 4%, o da China subiu 2%, e esse ano, se a China crescer 8%, a distância China e Estados Unidos terá se reduzido no final do ano. Então, teremos competição entre eles, mas eu acho que para o mundo como um todo, é muito positivo, porque no segundo semestre, a Europa também provavelmente voltará ao crescimento, isso será mais construtivo. E isso é verdade para nós, né? Também é verdade para o Brasil. Vão ter outras implicações. Seguramente o governo Biden não deverá olhar com olhos muito bons a nossa política externa, muito menos a nossa política ambiental, porque nós sabemos que ele vai voltar ao Acordo de Paris e vai se juntar à Europa para um ativismo ambiental muito mais forte do que no período recente. Professor, o senhor citou aí um aspecto importante, que são as relações comerciais do Brasil com outros países, especialmente a China. A gente vem acompanhando no noticiário e acusações, trocas aí de farpas. Estremeceu a relação entre Brasil e China. A gente está na dependência da exportação de insumos para a produção da vacina aqui no Brasil. Mas eu queria que o senhor ressaltasse para os nossos ouvintes a importância dessa parceria comercial, já que a China é o maior importador de produtos brasileiros, né? As relações do Brasil com China e com os Estados Unidos também nessa questão de acordos comerciais. É verdade, Débora, é um ponto importante. Por isso que, para mim, para todo mundo, é incompreensível, tem sido incompreensível essas farpas que você mencionou. Eu acho inacreditável, né, que não se faz comércio criticando o maior comprador do seu produto. Isso não é possível. E, inclusive, tem essa circunstância recente, né, de que até para a vacina o Brasil depende de importar da China, né, também da Índia, mas basicamente da China, toda a produção que precisa. Então, eu acho que o importante é o contrário, né? O importante é aprofundar a relação com China e também com os Estados Unidos. Embora o Brasil não seja grande no comércio, o Brasil exporta para o mundo inteiro. Nós temos que ter relações positivas, e sempre foi a tradição brasileira, relações positivas e construtivas com todas as principais áreas do mundo, né? Para quem é exportador de comida, de petróleo, de minérios, alguma coisa de máquinas, é isso que nós precisamos fazer. E realmente nós temos que refazer essa perspectiva para situações muito mais construtivas do que tem sido nesses 2 últimos anos. Professor, o senhor me permite uma última pergunta, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro da linha do que disse a Débora Alfano. O senhor concedeu uma entrevista ao Poder 360, né, nos últimos dias, e falou sobre as questões internas brasileiras e a preocupação não só do senhor, mas de todos nós com relação à nossa economia, especialmente das pessoas mais pobres que não têm recursos, né? A questão do auxílio, de alguma forma de auxílio, o auxílio acabou, nós discutimos esse tema ano passado, o auxílio emergencial, né? Mas a economia, e isso foi assunto que nós discutimos há alguns dias também, algumas semanas, né, professor? A economia não se recuperou de uma maneira sustentável, que garanta uma plena geração de emprego, ou geração plena de emprego talvez não exista mais, mas uma geração robusta de empregos, né? Então, como é que fica aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que precisa ir ao supermercado, que tem um emprego provisório ou nem isso? O senhor entende que há uma, não vou dizer nenhuma tendência, porque nós não estamos trabalhando com bola de cristal, mas uma demanda, uma necessidade de que de alguma forma esse auxílio oficial por parte do Estado exista nesse ano de 2021? Algum tipo de auxílio terá que existir, você tem toda a razão.
Não dá para dizer a priori qual a dimensão, não será a dimensão do ano passado, que para isso definitivamente não tem recursos, mas para muitas pessoas que retornarão à situação de quase nenhuma renda, é indispensável que haja esse auxílio. Entretanto, também é indispensável que simultaneamente no Congresso se aprove alguma coisa e isso está numa PEC chamada PEC emergencial, que é aquela que permite reduzir um pouco do dispêndio com folha salarial do setor público, porque aí será possível e razoável estender algum tipo de auxílio sem que o orçamento fique insustentável. Acho que é um caminho que tem que se impor e eu espero que isso aconteça, porque vai ser preciso mais uma rodada, talvez menor, certamente menor que o ano passado, de auxílio, não dá para ter dúvida. Inclusive porque demorou para as pessoas perceberem que é a vacina em massa que permite a retomada da atividade, e não o contrário, que é uma insanidade, né, de querer espalhar o vírus para achar que isso defende a atividade. É o inverso, né? E eu acho que tem gente no Brasil que demorou muito para perceber esse fato. Professor José Roberto Mendonça de Barros, obrigado pela aula mais uma vez, ótima semana para o senhor, e na terça-feira a gente volta a conversar. Prazer em falar com você. Até lá, prazer é sempre nosso. Um grande abraço. Grande abraço, professor, Tchau. muito obrigado.